Apocalipse capítulo 14, versículo 1 até o 5. Diz assim: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvira como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vamos ler até. Nós estamos considerando o assunto da batalha espiritual, da batalha da fé, a batalha da igreja, na visão do livro de Apocalipse. E nós nos focamos nas primeiras sessões na visão do apóstolo no capítulo 12, que é a visão central do livro, onde se mostra o grande conflito das cidades, que avala as cidades, que move as coisas desde o princípio, o conflito entre a mulher, representado aí entre a mulher vestida do sol e o dragão, e o conflito entre o povo de Deus e o dragão e todos aqueles que servem, os poderes que servem ao dragão. Um conflito que começou lá no princípio da história, quando Deus colocou aquela palavra de maldição sobre a serpente e também deu aquela promessa à mulher, da vitória final, definitiva, da sua semente sobre a semente da serpente. Então esse conflito vem acontecendo ao longo das idades, até o tempo presente. O livro de Apocalipse, então, nos mostra a resolução final do conflito. Qual que é a natureza, qual que é o desenvolvimento e qual que é o resultado final desse conflito. O conflito que na mulher representa o povo de Deus, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. No tempo presente, claramente, essa mulher nos representa a nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está vestida da glória do Senhor Jesus Cristo, na visão celestial, ela está vestida de Cristo. Ela é a expressão da glória de Cristo, ou como diz o apóstolo Paulo, ela é a plenitude de Cristo. Ela está vestida do sol, porém também naquele paradoxo de sofrimento, de dores de parto, porque está enfrentando os poderes das trevas, representados no diabo, que vem nela a maior ameaça ao domínio que o dragão e os poderes das trevas têm usurpado e tem roubado do homem e tem sobre o mundo. Então, essa mulher está para dar à luz, estamos apenas resumindo. O propósito dela na história é dar à luz esse filho varão, esse filho que está destinado para o trono. Está destinado a herdar o trono, está destinado a se assentar no trono de Deus. É por isso que o dragão quer destruir esse filho, devorar esse filho enquanto ele nasce, no momento em que ele nasce. Ele sabe que a semente da mulher representada nesse filho vai trazer a destruição definitiva dele e do seu poder, do seu domínio sobre o mundo. Por isso ele busca destruir desde o princípio. Ele conhece muito bem, porque para ele foi dito que a semente da mulher esmagará finalmente a cabeça dele. Então, ele persegue essa semente, quer destruir essa semente. E nós já falamos que esse filho varão representa o fruto da mulher, os filhos da mulher na história do mundo, do povo de Deus, e também um ser coletivo. Assim como a mulher é um ser coletivo, a igreja é um ser coletivo, também o filho varão é um ser coletivo, que está composto por o Senhor Jesus Cristo, o primeiro dos vencedores, o filho que veio da mulher, no sentido do Velho Testamento, o povo de Israel, que nasceu do povo de Israel, venceu o diabo. Nós temos que pensar que a visão de João é uma visão, vamos dizer assim, muito geral da história. Ela não entra nas questões específicas, nem
a morte do Senhor na cruz, nem na ressurreição, é apenas a visão do Filho sendo arrebatado para o trono de Deus. Porque esse é o sentido geral de todo o assunto. Mas Cristo entrou no mundo, enfrentou os poderes das trevas, enfrentou o diabo, venceu ao diabo totalmente sobre a cruz e ressuscitou e ascendeu triunfante para se assentar no trono de Deus. E se tornou então no precursor de todos nós. Ele entrou lá para além do véu como precursor de todos nós. Ele se assentou no trono de Deus como nosso precursor. Glória a Deus, graças a Deus por isso. É por isso que Efésios diz que ele juntamente com Cristo nos ressuscitou e a si mesmo nos fez assentar com Cristo, juntamente com Cristo, nos lugares celestiais. Então, Cristo é o nosso precursor, é o nosso representante na glória. É o nosso cabeça assentado na glória, no trono de Deus, como nosso representante, e com ele todos nós estamos também assentados, espiritualmente falando, por enquanto. Mas um dia, nós nos assentaremos juntamente com ele de maneira, vamos dizer assim, literal. Não apenas espiritualmente, mas completamente. Nós reinaremos com ele. Então, a igreja está sendo preparada para esse dia. E o que é interessante é que a igreja está sendo preparada através do confronto com os poderes das trevas. Faz parte da preparação da igreja para o trono que a igreja seja preparada nesse confronto, nessa luta contra os poderes das trevas. É através do confronto com o diabo e todo o sofrimento que vem por essa razão que nós somos preparados, somos tratados, somos moldados, somos formados por Deus para o trono. Então esses sofrimentos são fundamentais na caminhada da igreja. Esses sofrimentos são o caminho da cruz. Você deve lembrar que a cruz, dessa perspectiva do diabo, é a maneira que o diabo tentou destruir ao Senhor. A cruz é, vamos dizer assim, desde uma perspectiva demoníaca, a maneira em que o diabo tentou destruir ao Senhor. Mas desde a perspectiva divina é a maneira em que Deus triunfou, e Cristo triunfou totalmente sobre os poderes das trevas e o diabo. Quando nós vemos na vida do apóstolo Paulo todos aqueles sofrimentos dos quais ele nos fala, especialmente na carta aos Coríntios, na segunda carta, ou epístola, como o irmão Romeu está nos falando nesses dias, nós vemos que muitos desses sofrimentos são causados precisamente pela perseguição demoníaca, pela oposição do diabo ao ministério do apóstolo Paulo. Faz parte dos sofrimentos. Então, é isso que nós vimos, e vimos que finalmente, à medida que a igreja, que o filho varão, ele vai crescendo no seu caráter, vai adquirindo cada vez mais o caráter de Cristo, o conhecimento de Cristo, a sabedoria de Cristo, e cada vez mais entendendo o poder de Cristo que atua nele. Então, esse poder é que traz finalmente a vitória na história do mundo sobre o diabo. A igreja tem o poder e tem a missão de enfrentar os poderes das trevas com a autoridade de Cristo e trazer o reino de Deus ao mundo. Vamos dizer assim, é um processo acumulativo, para entendermos. Ele está sendo acumulado ao longo dessa dispensação, um processo acumulativo. É um peso de glória que vai sendo acumulado sobre a igreja, até que ao final esse peso vai produzir a queda do diabo e a vinda definitiva do reino de Deus. É uma maneira de ver. Em outro sentido, é a maneira que nós amadurecemos até estarmos prontos para nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos continuar no capítulo 14. Nós explicamos que na visão de João temos a igreja triunfante, gloriosa, a mulher, e temos a igreja militante no mundo, sofrendo, lutando com Cristo, junto com Cristo, no mundo, contra os poderes das trevas. E essa igreja militante, então, também pode ser descrita como o exército de Cristo, o exército do Cordeiro, que milita juntamente com ele. É uma expressão que Paulo usa muito a respeito dele mesmo e de nós. Nós militamos com Cristo, somos soldados de Cristo, estamos na milícia de Cristo, estamos ao serviço de Cristo, estamos unidos nele, na batalha, nesse mundo, contra os poderes, as manifestações das trevas
mundo. Então, no capítulo 14, nós temos o exército do Cordeiro. Vamos ler então novamente e tentar examinar os versículos. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome do Cordeiro, e o nome de seu Pai. Na visão de João, ele vê o monte de Sião. E ele explica que sobre o monte, essa é uma das visões. No livro de Apocalipse, nós temos 7 visões de Cristo. E aqui temos uma das visões de Cristo. Nessa visão, ele está de pé sobre o monte de Sião, rodeado junto com 144.000 que estão com ele sobre esse monte. É uma visão baseada nos fatos, na história do Velho Testamento. Por isso nós precisamos ir para o Velho Testamento para entender o significado da visão de João. Mas antes disso, vamos tentar entender o contexto da visão. Já vimos que no capítulo 14, o diabo é lançado à terra como efeito da ascensão do filho varão, e no Egito que esse filho venceu pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e porque não amaram, porque um ser coletivo, não amaram as suas vidas até a morte. E dessa maneira eles venceram o diabo. E o diabo foi lançado dos lugares celestiais, fora dos lugares celestiais, quer dizer, do seu lugar de domínio, de influência sobre o mundo. Perdeu esse lugar, produto do surgimento do filho varão na história. E agora, o diabo, no final do capítulo 12, dito o seguinte, capítulo 12, versículo 17. Ele persegue a mulher, irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora, não vamos entrar nas questões escatológicas hoje. Estou apenas falando dos princípios fundamentais da batalha. Tem questões escatológicas do tempo final, porém agora não estou entrando nesses pontos. Quero entrar apenas no significado espiritual da visão, mais básico, mais essencial. O diabo sabe que fica pouco tempo para ele. À medida que surge na história o filho varão, quer dizer, os filhos maduros de Deus, que encarna no reino de Deus o propósito e a vontade e o coração de Deus no mundo, à medida que surge esse filho, e vamos dizer assim, vai completando esse número, o diabo sabe que o tempo dele está acabando. E então ele se irá ainda mais. Vê-se lançado à terra, vê que o seu domínio está sendo perdido. Então ele, caído na terra, a sua ira, a sua cólera contra a mulher aumenta muito mais ainda. Por isso as dores de parto aumentam ainda mais. Agora ele, como um animal ferido, como uma besta ferida, que vai lutar pela sua vida, pela sua sobrevivência. E então, o que ele faz? E aqui temos, vamos dizer assim, a última movida do diabo. A última carta que o diabo tem para jogar. E a pior de todas. Ele guardou para o final o pior. Contra a igreja, contra o povo de Deus. Então veja o que acontece. Diz assim. E, final do versículo 17, e o diabo se pôs em pé sobre a areia do mar. Vamos dizer assim, ele se parou na beira da praia, na beira do mar. Aí se parou o diabo. Para o quê? Veja o que acontece agora. Capítulo 13, versículo 1. Versículo 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. O diabo se para sobre a areia do mar, porque o mar representa no Apocalipse o mundo inteiro, as nações. Se para sobre a areia do mar. Lembre que ele tem domínio sobre as nações. Então ele vem para a areia do mar, quer dizer, para a esfera das nações no mundo. Para o quê? Para chamar dentre as nações o seu instrumento final contra a igreja, a besta. O diabo chama dentre as nações a besta. E a besta surge desse mar agitado que são as nações.
E a besta surge de todas as nações como um império político poderoso para o confronto final contra a igreja. Agora, veja que isso é o produto da igreja, do que a igreja faz no mundo, da obra e da operação dos vencedores, do filho varão no mundo. É isso que traz como consequência o diabo sendo lançado na terra e logo indo para as nações, para levantar das nações esse poder terrível, esse império político final, que é a besta, contra a igreja, para destruir finalmente o testemunho de Deus da igreja. Essa é a ordem dos acontecimentos no livro de Apocalipse. Agora, essa besta que surge, não vamos entrar agora no capítulo 13, é muito longo, precisaríamos muito tempo para explicar alguns pontos, só resumindo. Primeiramente surge uma besta política. O poder que emerge contra a igreja é basicamente um poder político, como foi no tempo de João. Lembre que naquele tempo, a besta, porque a besta tem uma expressão final na história que ainda não apareceu, porém teve outras expressões prévias, anteriores na história. E uma dessas expressões da besta, naquele tempo, foi o Império Romano. É muito claro que o apóstolo João está usando o Império Romano como uma representação histórica da besta. Então, é um poder político que se levanta contra a igreja. Nós temos que lembrar muito bem para sermos capazes de identificar, quando chega o momento, o surgimento desse poder. É um poder político. Mas o que caracteriza esse poder político? O que caracteriza essencialmente esse poder político é a autodivinização. Presta atenção aqui. É um poder político que se diviniza a si mesmo. Se coloca a ele mesmo no lugar de Deus. Reclama para si, exige para si a adoração, o serviço e a adoração que só Deus pode exigir dos seres humanos. Quer dizer, obediência total. Ele busca controlar totalmente a mente e o coração dos homens. Ele busca a adoração dos homens. Agora, é por isso que diz aqui que sobre ele tinha um nome de blasfêmia. A blasfêmia é que ele intenta usurpar o lugar de Deus. E por isso diz aqui que o dragão deu para ele seu trono, seu poder e grande autoridade. Quer dizer, o dragão delega nele, nessa besta, todo o seu poder, todo o poder do seu trono de trevas, o domínio do mundo, porque ele domina o mundo. Delega nessa besta. E ainda mais, veja comigo. Essa besta é adorada junto com o dragão. Versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ele? Ele é um poder tão sedutor, tão impressionante, que ela tem o poder de seduzir o mundo inteiro e fazer que o mundo, de maneira voluntária, adore e se prostre diante dele. Então, o caminho está sendo preparado para que os homens adorem a besta e se prostrem diante dele. Ele é um poder sedutor, imenso, tão grande que as pessoas acham que não tem outro poder semelhante ao poder da besta na história do mundo. Então, veja como estão acontecendo as coisas. Houve tempos na história, irmãos amados, não muito longe atrás, não muito longe, apenas no século passado, onde poderes demoníacos surgiram na história política do mundo. Impérios demoníacos. Demoníacos quer dizer impérios dominados pelas trevas, pelo dragão. Muito claro que o nazismo foi uma expressão política demoníaca. Muito claro que o Império Soviético, em muitos sentidos, foi uma expressão demoníaca. Como nós sabemos isso? Porque eles se levantam como poderes divinizados, que exigem a obediência total da mente e do coração dos homens, adoração. Mas eles são apenas antecipos desse poder final. Mas nós já temos uma ideia de como poderia ser esse poder, olhando para os nazis ou para o Império Soviético. E qual que é a característica deles? Eles perseguem o povo de Deus. Essa é a característica. Eles estão obsessionados com destruir ao povo de Deus.
Os nazis tentaram destruir Israel. Era uma obsessão deles destruir Israel, não era isso? Por quê? Que explicação tem para isso? Apenas uma questão humana, sociológica? Não, porque por trás deles estava operando o dragão. E o Império Soviético tentou destruir a igreja. Destruir, literalmente, a igreja de Cristo. Porque o dragão estava aí operando através do poder político. Mas isso não é tudo que o diabo faz no final. Ele também chama um segundo instrumento. Um segundo aliado dele. O diabo tem 3 aliados para destruir a igreja no final do tempo. Um deles é a besta. O outro é o falso profeta, a segunda besta. E o terceiro é a grande Babilônia. Esses 3 poderes se unem para o assalto final contra a igreja na história do mundo. Na verdade, eles sempre têm atuado de uma maneira antecipada. Já têm atuado muitas vezes na história do mundo, mas agora aparecem juntos como uma operação demoníaca no final da história. Paulo diz muito claramente que a vinda do iníquo é por operação de Satanás. Segundo aos Tessalonicenses. Então, aparece a segunda besta. O diabo chama a segunda besta. Ela já não vem do mar, ela vem da terra. Isso significa da ordem do mundo, da cultura, da civilização, das religiões do mundo. Surge essa segunda besta. Se a primeira vem do poder político, a segunda besta vem do poder cultural, das ideologias, das filosofias, da ciência, da civilização, do conhecimento humano organizado, das instituições humanas organizadas. Daí surge a segunda besta. Essa besta é diferente. Ela não é um poder político, nem militar. Poderoso, imponente. Ela é um poder ideológico, sedutor, enganador. Ela tem a capacidade de enganar com ideias, com filosofias, com pensamentos que parecem incontestáveis. E ela, então, serve a primeira besta. O que ela faz? Ela cria as condições para que o mundo inteiro adore a besta. A filosofia, a ideologia que justifica a adoração da besta é criada pela segunda besta. Poder ideológico, poder cultural, poder intelectual, ao serviço da primeira besta. É muito interessante, irmãos, para os irmãos que gostam da história, estudar como a ideologia nos regimes soviéticos ou nazistas serviu para promover o nazismo e cativar o coração das pessoas e fazer com que as pessoas voluntariamente se submetissem a esse sistema demoníaco, totalitário e destrutivo. Foram ideologias os que conseguiram fazer isso. Então, aqui temos essa segunda besta atuando na história do mundo. Essa segunda besta parece muito, é uma simulação, né? Ela quer quase que imitar ao Senhor Jesus Cristo. É um cordeiro, parece um cordeiro, mas não é um cordeiro, fala com o dragão. Quer dizer, as palavras dela são as palavras enganosas do dragão mesmo. E ela consegue criar uma grande idolatria. Uma coisa mais, e aqui terminamos a revisão do capítulo 13, rapidamente. A primeira besta representa a transgressão do primeiro mandamento. A segunda besta representa a transgressão do segundo mandamento da lei. O primeiro mandamento da lei, que o primeiro mandamento para a vida humana é... Lembra qual que é? Não, esse é o resumo, mas os 10 mandamentos. Lembra qual que é o primeiro mandamento? Não terás deuses alheios diante de mim. Primeiro mandamento. Deus exige ser reconhecido como único Deus pelos seres humanos. E não admite a existência de qualquer outro Deus do lado dele. Adoração exclusiva. Lembra que nós falamos que o capítulo 4 e 5 de Apocalipse nos falam do direito exclusivo de Deus para ser adorado? O pecado maior que a Escritura, os judeus chamavam a idolatria do pecado maior, e eles chamavam de abominação. Então, a maior abominação do ser humano é adorar a criatura no lugar do Criador. Romanos capítulo 1 diz que a ira de Deus se revela desde o céu por causa disso, porque os homens trocaram a glória de Deus pela glória dos seres criados e adoraram os seres criados no lugar de Deus.
Aqui temos o ato supremo de idolatria na história do mundo, no final da história. O homem tomando o lugar de Deus e sendo adorado no lugar de Deus. A suprema abominação. Por isso, na Bíblia, o anticristo é chamado também da abominação desoladora. Mas aqui temos esse ídolo, a imagem, a segunda besta. Qual que é o segundo mandamento da lei? Não te farás imagem. Não te prostrarás diante dela e as honrarás. Primeiro mandamento, não terás deuses alheios. Não adorarás outro Deus. E segundo mandamento, não farás imagem. Aqui temos a transgressão dos dois mandamentos primeiros da lei. Quer dizer, a transgressão final da humanidade, a rebelião final da humanidade contra Deus. A última coisa que faz essa besta é construir uma imagem e fazer com que o mundo inteiro adore essa imagem. E ela faz, e por isso estamos entrando no contexto, ela faz com que na fronte e na mão de todos os seres humanos, de todo o mundo, seja colocada uma marca. Uma marca de quê? De pertença, de identidade com ela, com a besta. Todo mundo se identifica. Agora, logicamente, isso não é apenas uma marca física. Isso não faria muita diferença se for apenas uma marca física, um chip aí colocado, não. Uma questão muito mais profunda. É a identificação da mente. No tempo final, irmãos e irmãos, a mente dos homens se unirá totalmente à mente do diabo, a mente do anticristo. A mente dos homens está sendo, hoje, irmãos e irmãos, à medida que nos aproximamos ao final, o mundo, a mentalidade do mundo está sendo preparada para esse ato final de submissão à besta. E isso significa a marca na fronte. E a mão significa que não apenas a mente, porque quem domina a mente, domina também a conduta, a vida dos homens. E isso significa a mão. Domínio total. Uma geração final dominada totalmente pelo dragão. Esse é o final da história. E essa besta persegue, destrui, mata. Diz a Escritura que foi-lhe dado o poder de atuar no mundo e perseguir aos santos, e destruir aos santos, e matar aos santos, fisicamente. Nesse contexto nós temos o capítulo 14, então. Qual que é o capítulo 14? Veja, olhei. Claro, se nós olhamos primeiro para o capítulo 13, nós temos a besta tendo autoridade para atuar durante 42 meses e tendo autoridade de perseguir aos santos e matar aos santos ainda. E parece que ninguém pode se opor ao poder da besta. Ele tem poder de matar. E nós já vimos isso na história do mundo. Irmãos amados, quantos crentes foram mortos sob o regime soviético? Quantos crentes foram mortos no regime chinês lá, com Mao Zedong? E quantos foram mortos pelos nazis? Ainda mais os judeus. Tem poder de matar. Então, mas enquanto isso acontece, nós vemos aqui uma imagem gloriosa. O contraste. O Cristo, o Cordeiro, sobre o monte de Sião. E com ele tem também 144 mil, mas eles não têm a marca da besta na frente. Ele tem o selo do Cordeiro, a marca de Cristo e do Pai na sua fronte. Quer dizer, eles não estão identificados na sua mente e no seu coração. Eles não pertencem a essa besta e a esse falso profeta. Eles pertencem no seu coração, na sua mente, no seu ser inteiro, a Cristo e ao Pai. Estão apenas identificados com Ele. E por isso eles são vitoriosos, são os vencedores, são os que vencem o mundo, ao diabo, a besta, o falso profeta e todos os enganos que ele traz na história do mundo. Esse é o contraste. Agora vamos tentar entender o que significa. O Cordeiro estava de pé sobre o monte de Sião e com ele 144 mil. Aqui o número é importante. Esse número aparece mencionado primeiro no capítulo 7 de Apocalipse. Depois o Cordeiro abrir o último selo, e o último selo contém todos os acontecimentos finais, vamos dizer assim, da história humana. Com o último selo começa o último capítulo da história humana, praticamente é isso. Então, dentro do último selo temos 7 trombetas, e logo dentro da última trombeta temos 7 taças.
Então, esse número 7 que se repete, representa a intensificação das dores de parto ao longo do tempo, à medida que nos aproximamos do fim. Por isso, os selos atingem a quarta parte da terra, o dano deles. As trombetas atingem a terceira parte, o dano se intensifica, as dores se intensificam. E as taças atingem a totalidade, o 100% da terra. As dores finais. A ira final de Deus sobre a humanidade, sobre o mundo. Então, quando se abre o sexto selo, aparece então essa visão. Veja comigo. A pergunta é, no último selo, tem uma pergunta, acaba com uma pergunta, capítulo 6, versículo 17. Porque chegou o grande dia, o dia da ira de Deus. Aqui o dia da ira de Deus não é um dia de 24 horas, é um dia no sentido do tempo da ira de Deus, o tempo final, que contém 7 trombetas e 7 taças. Uma visão de Apocalipse. Agora, esse dia chegou, e a pergunta é, e quem é que pode suster-se ou se manter em pé? Grande pergunta. Quem poderá resistir o dia da ira de Deus? Mas lembra que o Senhor nos disse que nós devemos orar em todo o tempo para sermos tidos por dignos de escapar a todas as coisas que virão no final e estar de pé na vinda do Filho do Homem? Quem estará de pé nesse dia? A resposta é a partir do capítulo 7. Então, vamos ver. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse. Os ventos representam os juízos de Deus aqui. Antes de qualquer juízo vir sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, antes de vir os juízos, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Agora presta atenção, e ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. 144.000 selados. E logo a continuação você vai ter uma lista por cada tribo. 12.000 selados da tribo de Judá, 12.000 selados da tribo de... E as tribos são mencionadas. Se você revisar com cuidado a lista, você vai ver que não são exatamente as tribos de Israel. Tem algumas modificações. Por quê? Porque é uma visão simbólica. Aqui o Israel é um símbolo do povo de Deus. E por isso, algumas tribos são modificadas. A tribo de Dan não aparece. E aparece a tribo de Efraim. E não aparece... e aparece no primeiro lugar, não a tribo de Rubem, que era a primeira tribo a ser mencionada no Velho Testamento, senão a tribo de Judá. Porque o significado é espiritual. Qual que seria o significado dessa visão? Vamos ir para o livro de Números. Porque o que nós temos aqui claramente... Se nós olharmos para o Velho Testamento, o que temos aqui claramente é um censo. Um censo, uma contagem de pessoas, um censo. Agora, é muito interessante que no Velho Testamento estava proibido censar ao povo de Israel. O número total dos números dos filhos de Israel não podia ser contado. Você lembra que Davi tentou fazer um censo e foi castigado por Deus por causa disso? Porque não era permitido contar um número total, mas sim podia ser contado um certo número, apenas um número. E aparece pelo menos 2 vezes essa contagem de números, de censo, feito no povo de Israel. Uma vez no livro de Números, outra vez no livro de Crônicas. E no livro de Crônicas aparece relacionada diretamente com o assunto da visão de João no capítulo 14. Então vamos ir primeiro para o livro de Números. O que nos diz sobre o censo, a contagem dos filhos de Israel? Números, e por isso que chama-se Números. No hebraico começa com os números, a contagem dos filhos de Israel, o censo. E começa assim, Deus fala para Moisés e diz assim, capítulo 1, versículo 2, levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça. E agora veja, a contagem não é do número total, é apenas de um certo número específico. Qual? Versículo 3.
da idade de 20 anos para cima. Primeiro, 20 anos para cima. E segundo, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Então, você vê que o censo era a contagem dos que estavam preparados, prontos para ir à guerra em Israel. Apenas eles podiam ser contados. É uma contagem do exército. É a preparação do exército de Deus. É a preparação do exército de Israel através da contagem. Essa era a única maneira de serem contados eles. Então, quando o livro de Apocalipse conta os números de Israel, está nos falando disso. É o exército do Cordeiro. Deus está separando o exército que irá a militar com o Cordeiro na batalha final da história. Na batalha, na verdade, ao longo dos séculos, mais intensificada ao final da história. Então, aqui nós temos a separação do exército do Cordeiro. É muito interessante notar a menção das tribos. Por que é mencionada uma tribo e não outra? Porém, já não temos mais tempo, mas é muito interessante entrar na questão de que tribos são mencionadas e que tribos são deixadas fora. Porque algumas tribos, por exemplo, José é mencionado como tribo, e José nunca se mencionava como tribo. Mas José é um tipo de Cristo. E da fidelidade total do coração a Cristo, da obediência de Cristo. E um tipo de Cristo ascendendo ao trono através do sofrimento, do caminho da cruz. Você entende? Por isso José é mencionado aqui, ainda que José não era uma tribo contada nas tribos de Israel, porque José se dividiu em duas tribos, Efraim e Manassés. E assim se contava no Velho Testamento. Mas a tribo de Dan não aparece mencionada. Por quê? Porque em Dan, na tribo de Dan, se cometeu o pecado que levou à ruína do reino do norte, o pecado da idolatria. Então, significa que a idolatria tem que ser tirada para fora desse exército de Cristo. Porque ele vai enfrentar a idolatria final do anticristo. E logo, mais importante, a primeira tribo a ser mencionada é a tribo de Judá, que não era o primogênito. Por quê? Porque Judá é a tribo do Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. A segunda contagem, e isso nos leva já diretamente à menção que está sendo feita na visão de João, está em Crônicas. Não é segunda, é Primeira de Crônicas, capítulo 11. Veja comigo aqui. Vamos ver. Não, é capítulo 12, desculpe, é o capítulo 12. Capítulo 12, e aqui aparece novamente uma contagem, um censo. E agora é o exército de Davi, o rei Davi. Veja comigo, versículo 33. Ora, este é o número dos homens armados. Viu como eram contados? Os homens armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom. Para quê? Para lhe transferir o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor, dos filhos de Judá que traziam escudo. E aqui aparece primeiro Judá, porque Judá era a tribo do rei Davi. Os filhos de Judá que traziam escudo e lanças, 7.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a peleja, 7.000. E assim por diante, até contar todas as tribos de Israel. O exército de Davi. Também aparece aqui uma contagem. Porque são os homens que estão sendo separados para a batalha, para pelejar. Aqui por Davi, mas pelo reino de Deus representado em Davi. Então, vamos tentar entender o que está sendo visto aqui. 144.000. A última coisa que precisamos mencionar é o número. O número também é um número simbólico. O que representa esse número? Claro, é um múltiplo de 12.000 por 1.000. Mas é um número quadrado. É 12 por 1.000. Isso nos dá 144.000. 12 ao quadrado por 1.000. O número 12 é o número que representa o total das tribos, quer dizer, o número total do povo de Deus. Nesse número está representado todo o povo, porque, mesmo que apenas alguns iam para a batalha, aqueles de 20 anos para cima,
Outros não podiam, as mulheres não iam, os anciãos não iam, os idosos, os meninos pequenos, os adolescentes tampouco eram chamados para a batalha, mas esses que iam à batalha iam em representação de todos eles. E então o triunfo deles, na verdade, era o triunfo de todo Israel. E o que eles ganhavam na batalha, ganhava todo Israel. Então, eram representativos. 12.000, quer dizer, o número 12 é o número do povo de Israel. As 12 tribos representadas, o total do povo de Deus representado neles. O segundo, ao quadrado significa que é um número aperfeiçoado. É um número aperfeiçoado. É um número onde está completo o pensamento e o propósito de Deus para eles. E o número 1000, que é o múltiplo final para chegar a 144.000, é o número do reino de Deus. Porque no final do livro de Apocalipse, capítulo 20, é nos dito que aqueles que finalmente vencem com Cristo, reinarão com Cristo 1000 anos. É o número do reino de Cristo com os céus. Então, por isso, 144.000. São aqueles que estão lutando do lado de Cristo para trazer o reino de Cristo ao mundo e reinar com Cristo, seu exército. E a referência é o exército do rei Davi. Porque o cordeiro está de pé sobre o monte de Sião, com 144.000. E isso é uma clara referência ao rei Davi e o seu exército. Vamos então estudar um pouco sobre o exército do rei Davi. Capítulo 5 de 2 de Samuel, versículo 6. 2 de Samuel 5, 6. Diz assim, veja, o rei Davi foi ungido pelo profeta Samuel 12 anos antes de chegar a ser efetivamente rei. Durante esses 12 anos, ele sofreu perseguição, ele foi exilado, ele foi perseguido por Saul para ser destruído e passou por um longo caminho de provação, de sofrimento, de tribulação, até chegar finalmente a ser rei. Nesse assunto, Davi é um grande tipo de Cristo. Na verdade, Davi é um tipo de Cristo como ungido, ungido para ser rei por Deus. Ele é ungido de Deus. E é tipo de Cristo também nas suas batalhas, nas suas vitórias e no seu reinado. Então, o que aconteceu quando Davi finalmente foi colocado como rei? Veja o que acontece no versículo 6, 5, 6. Partiu o rei, agora Davi já foi coroado como rei, com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não entrará nesse lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo o que esteja disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso diz: nem cego nem coxo entrará na casa. E assim habitou Davi na fortaleza, que lhe chamou a cidade de Davi, foi edificando ao redor de Milo para adentro. O Monte de Sião estava no centro do território geográfico de Israel. Na verdade, dividia o território em duas partes, o sul e o norte. E no meio estava Jebus dos jebuseus, uma cidade que era, na verdade, uma fortaleza inexpugnável. Aí estavam os jebuseus. Quando os israelitas entraram na terra prometida, conduzidos por Josué, não conseguiram tomar a fortaleza dos jebuseus. Destruíram a cidade, mas a fortaleza não conseguiram tomar. E essa fortaleza permaneceu no centro. Vamos dizer, o inimigo permaneceu aí, no centro de Israel, durante 400 anos, sem poder ser destruído nem lançado fora. Vocês já lembram o que estamos falando, né? O inimigo não podia ser lançado fora. Estava aí, no centro, trazendo prejuízo, trazendo confusão, trazendo divisão na nação de Israel. Quando Davi subiu ao trono, ele entendeu, porque Davi era um profeta também, ele entendeu que a sua primeira missão como rei era tomar essa fortaleza, porque ele entendeu que nessa fortaleza estavam centrados todos os planos de Deus para a sua nação.
Monte de Sião. Porque sobre esse monte deveria ser estabelecido o trono do ungido de Deus. E a partir desse trono, nesse monte deveria ser construída a cidade santa de Jerusalém. A mente de Deus, o propósito de Deus. Agora, claro, simbolicamente representado em Israel. Mas esse era o propósito. O trono do ungido de Deus e logo a cidade do rei, construída a partir desse trono. Uma visão simbólica do propósito de Deus em Cristo. Agora, Davi subiu, tomou a fortaleza de Sião e ele a tomou junto com os seus valentes, o seu exército. O famoso exército dos valentes de Davi. Eles ajudaram Davi a tomar a fortaleza de Sião. Então a visão é aí, o cordeiro sobre o monte de Sião, lembrando-nos de Davi, sobre o monte de Sião, partindo aí, estabelecendo aí seu trono, como ungido de Deus, e a partir daí, trazendo o reino e o propósito e a vontade de Deus ao mundo. O Salmo 2 comemora esse fato. Vamos ler o Salmo 2, para entendermos o significado espiritual do fato de Davi tomar o monte de Sião e estabelecer seu trono aí. Salmo 2. Diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, e o Senhor zomba deles. Na sua ira, ao seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Existe aqui uma reação dos reis da terra contra o rei que Deus estabelece em Sião. Ora, no tempo de Davi isso aconteceu realmente. Todos os reis ao redor deles se rebelaram e tentaram tirar Davi fora do trono porque era uma grande ameaça para eles. Os moabitas, os amonitas, os filisteus e todos os outros por aí, por perto, os sírios. Todos eles tentaram tirar a Davi do trono. É por isso que historicamente está falando desse fato. Mas aqui, claramente, sendo Davi um profeta, está falando de coisas muito além da história do tempo do rei Davi. Questões relativas a Cristo. Porque continua assim. Eu, porém, constituí, Deus fala agora, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Esse é o significado de Sião. O rei que Deus constituiu eternamente e para sempre. O trono eterno do seu rei. O rei que Deus colocou para reinar eternamente sobre o monte Sião. Esse é o significado do monte. E continua assim. Deus fala. Agora vamos ver a identidade desse rei. Veja. Proclamarei o decreto do Senhor. Agora o rei fala. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és... Olha, esse rei não é qualquer ser humano comum. Não é um ser humano qualquer. Nem sequer Davi pode reclamar essas palavras para ele. Porque esse rei diz assim, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações, não apenas algumas nações, todas as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. E agora as palavras que nós já citadas duas vezes aí no livro de Apocalipse. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Está falando do reino universal de Cristo. E o fato de todas as nações um dia serem submetidas. Os reinos do mundo viram a ser do Senhor e do seu Cristo. Os reis da terra se levantam, instigados por quem? Quem que está por trás da rebelião de todos os reis da terra contra o Cristo, contra o Senhor? Não é o dragão? Não é o grande dragão? Não é ele que ajunta todos os reis da terra, os reinos do mundo, sob o poder da besta no final da história, para tentar destruir o testemunho de Deus
na igreja, o reino de Deus representado na igreja, no Filho varão, é Ele mesmo. Portanto, aqui temos o que a Bíblia chama do conflito de Sião. A batalha de Sião. E essa batalha vai ser resolvida no final da história, quando Cristo voltar com os seus. Mas aqui está o conflito. Então, quando nós vemos Cristo, o Cordeiro, é muito importante a palavra o Cordeiro. Cristo é chamado sempre do Cordeiro, lá no livro de Apocalipse, até o final, quando ele é chamado do Verbo de Deus, que desce do céu no cavalo branco. Mas ao longo do livro, ele é chamado Cordeiro, porque assim ele é apresentado na visão do capítulo 5. Ele é o Cordeiro sacrificial. Ele é o Cordeiro que foi morto. Ele foi o Cordeiro que foi imolado por todos nós, que leva nas mãos e nos pés as marcas do seu sacrifício eterno por nós. Bendito seja o Cordeiro. Ele é o Cordeiro, porém ele também é o leão da tribo de Judá. Ele é o capitão dos exércitos, do seu exército, o capitão invencível do seu exército. Ele conduz os seus à batalha e ao triunfo e à vitória final. Irmãos amados, quão maravilhoso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vou pedir emprestado umas palavras que ensinou o irmão Romeu lá no encontro de jovens, faz pouco lá no Chile, novembro, porque ele falou disto e parece muito importante a propósito do que nós estamos falando. O Salmo 24 comemora a ascensão de Cristo e o triunfo e a ressurreição na glória do Senhor bendito, triunfante. E diz o seguinte, vamos ir para o Salmo 24. Diz assim, tem uma pergunta primeiro. A pergunta é, quem subirá ao monte do Senhor? Quem que tem o direito para subir ao monte? Isso quer dizer, quem subirá ao trono, até o lugar do trono de Deus? Monte de Sião, está o trono estabelecido aí, espiritualmente falando. Quem tem o direito disso? Quem tem direito de subir até lá? Entrar nesse lugar, nesse trono santo e eterno. E diz assim, e quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Quer dizer, quem é puro, santo, perfeito para subir lá? E a resposta, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, o cântico que nós cantamos ontem, para que entre o Rei da Glória. E agora está sendo falado lá no céu, uma voz que fala no céu, falando para as portas eternas, não as portas desse mundo, de algum reino desse mundo, mas as portas eternas. Agora tem que ser abertas, para que entre o Rei da Glória. Por que o Rei da Glória tem que entrar? Porque saiu. Quando saiu o Rei da Glória? Quando desceu e se fez homem e morreu por nós na cruz. Mas agora o Rei está voltando. E a voz do céu diz, levantai as portas eternas, porque vem o Rei da Glória. O Rei eterno está voltando para reinar, para tomar seu lugar, seu trono. Cristo voltando lá, ao lugar que Ele deixou por amor de nós. Mas agora tem o direito de tomar não apenas como Deus eterno que Ele é, mas como homem ressuscitado, obediente, perfeito, até a morte da cruz, em representação de todos nós. Que glória, irmãos amados. Quando Ele sube, Ele leva a todos nós consigo até a glória. Ele está entrando na glória. E então as portas eternas se abrem para receber Ele, glorioso. E é dito assim, quem é o Rei da Glória? Pergunta uma voz. Quem é esse Rei? Qual que é a identidade desse Rei? E a resposta é o Senhor Deus, poderoso, forte e poderoso. E logo diz, e presta atenção aqui, é o Senhor poderoso nas batalhas. Você já pensou isso? É o Senhor dos exércitos. Você sabe que o Senhor é chamado assim no Velho Testamento, é o Senhor dos exércitos. É o Senhor poderoso nas batalhas. Irmãos amados, o que significa Cristo ser poderoso nas batalhas? Que batalhas são essas? Todas as batalhas que Ele pelejou aqui na terra e que Ele venceu por nós.
Você já sabe, ele enfrentou o diabo lá na tentação e venceu por nós. Ele enfrentou o diabo muitas vezes ao longo do seu ministério. O enfrentou lá no jardim de Getsemane, quando todo o poder das trevas tentou esmagar a sua alma, e ele o venceu lá, sendo obediente, renunciando à própria vida para ser feita a vontade de Deus. E o venceu finalmente lá sobre a cruz. Ele é o Senhor das batalhas. Ele, irmãos amados, é o nosso capitão, é o nosso general. Ele entra nas batalhas no primeiro lugar. O famoso conquistador Alexandre o Grande, considerado um dos mais grandes conquistadores da história, ele era famoso porque ele nas batalhas entrava no primeiro lugar. Todo o seu exército ia por trás dele, mas ele entrava primeiro. E ele enfrentava primeiro os inimigos, e brigava primeiro, e expunha sua vida primeiro do que todos. E por isso, o seu exército o seguia cegamente. Porque ele era o primeiro a arriscar a sua vida, a expor a sua vida. O Senhor Jesus é o nosso precursor. Ele entrou na batalha primeiro. Ele enfrentou o diabo primeiro. Ele sofreu primeiro do que nós. E então, ele nos convida a entrar juntamente com ele na batalha. Ele não é como aquele general que envia seus exércitos e fica de longe olhando. Nos filmes, às vezes, você tem esses generais. Enviam um exército lá, todo mundo morrendo, e eles aqui bem longe, bem seguros, olhando desde um morro aí longe. E se a situação se torna meia complicada para o exército, eles são os primeiros em fugir. Não é assim? Mas assim não é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele entrou primeiro, ele arriscou a sua vida, ele morreu primeiro que nós. Bendito seja o seu nome. Ele é o Senhor poderoso nas batalhas. Você sabe que o rei Davi, que está sendo aqui usado como figura de Cristo, o rei Davi nunca perdeu uma batalha. Nunca. Ele ganhou, Davi ganhou todas as batalhas que pelejou. Todas. Por isso ele é figura de Cristo, porque Cristo ganhou todas as batalhas. Todas, sem exceção. Nunca perdeu uma batalha, um confronto com o diabo. Nunca, até finalmente destruí-lo totalmente, triunfar sobre ele na cruz. E ele nos convida, ele nos chama a entrar no seu exército para lutar juntamente com ele. Só que agora ele é o nosso precursor. Ele é o que garante a vitória. Ele está conosco. Ele não está longe ainda. Ele sim está lá nos céus, mas está conosco hoje. E ele peleja junto conosco. Sempre está do nosso lado. Ele nunca nos abandona. E ele garante o nosso triunfo. Mais do que vencedores em todas as coisas. Esse é o nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Ele está lá sobre o monte de Sião. Porque ele abriu o caminho como precursor para todos nós chegar lá também um dia. Vamos voltar para o exército. Os valentes que são representados, são a figura dos 144.000. Quem eram esses valentes? Como que foi formado aquele exército vitorioso? E isso nos vai ajudar a nós a entendermos como nos tornamos o exército de Cristo nesse mundo. Em que sentido somos seu exército? Então vamos voltar. 1 de Samuel, capítulo 22. Davi tinha sido ungido como rei por Samuel. E os primeiros tempos ele foi capitão dos exércitos sob o mando de Saul, o rei. Saul não sabia que Davi tinha sido ungido, senão tivesse matado ele muito antes. Mas começou a suspeitar, porque sobre Davi existia uma graça especial. Davi ganhava todas as batalhas. E as pessoas começaram a cantar: Davi matou 1000, e Saul matou 1000, e Davi matou 10.000. E aí ele ficou muito bravo. Olha, estão dando 10.000, falta que dêem um reino para ele, tudo. E aí começou a suspeitar: esse homem, parece-me que alguma coisa estranha aconteceu com ele. Ele tinha uma bênção especial sobre ele, que parece que ele não fosse possível de ser vencido. Tentou criar argis para matar Davi. Lembra quando mandou matar aquela história com os filisteus, os prepúcios dos filisteus e tudo mais? Ele tentava matar Davi de qualquer maneira.
E Davi sempre vencia. Finalmente, decidiu matar literalmente Davi, lançando uma lança sobre ele. Davi fugiu e se tornou um fugitivo, um exilado. E começou a jornada da cruz para Davi. Agora é muito importante entender o caminho de Davi para o trono, porque é uma figura de Cristo. Saul subiu ao trono rapidamente, nunca foi tratado, nunca foi quebrantado pelo caminho da cruz, nunca foi tocado na sua força natural, e então isso finalmente trouxe a ruína para Saul. Mas Davi caminhou um longo caminho da cruz, do quebrantamento, do sofrimento. Aprendeu a depender de Deus e não de si mesmo, ao longo de todos esses longos anos em que ele teve que esperar. E ele confiou em Deus para chegar ao trono. Ele nunca tentou chegar por ele mesmo ao trono, mesmo que teve duas oportunidades para matar Saul e chegar rapidamente ao trono. Ele não quis fazer isso, porque ele entendia que se ia chegar um dia ao trono, seria pelo poder de Deus e não pelo próprio poder. E naquele tempo, quando ele era abandonado, quando ele era um exilado, quando ele era desprezado, vamos dizer assim, pelo mundo, quando ninguém acreditava nele, aconteceu uma coisa maravilhosa. Veja o que aconteceu. Capítulo 22, versículo 1. Davi retirou-se de ali e se refugiou na caverna, uma cova de Adulão. Foi sozinho a esconder-se numa caverna, imagina, fugitivo, escondido, exilado, desprezado por todos, quando ninguém reconhecia ele como rei. Ninguém pensava que ele podia ser um rei. Perseguido pelo mundo. E chegou lá, escondeu naquela caverna. Mas olha o que aconteceu. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Primeiro, os primeiros que chegaram para ele, quem foram? Os seus irmãos, os seus parentes, aqueles que são seus irmãos. Irmãos amados, o exército de Davi estava em primeiro lugar composto dos seus irmãos. Eis aqui eu e os filhos que Deus me deu. Nós somos seus irmãos, irmãos de Cristo, nascidos, gerados do mesmo Pai, por meio de Cristo, seus irmãos. O exército está feito com seus irmãos, aqueles que amam Ele, aqueles que são da sua mesma carne, o seu mesmo sangue. Primeiro ponto. Segundo, e ajuntaram-se a Ele. Quem que viram para juntar-se com Davi? Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam ali perto. Outra tradução diz, todos os que eram perseguidos pela justiça. Imagina a qualidade dos seguidores de Davi. Chegaram aí todos os que tinham problema. Chegaram os assassinos, os piores, o pior do pior. O pior chegou lá a unir-se a Davi. Que exército maravilhoso estava juntando Davi. Mas era Deus que estava operando aí, trazendo todas as pessoas para Davi. Chegaram as pessoas piores, irmãos. O que éramos nós, senão o pior do mundo? Éramos os melhores. Não diz Paulo que Deus chamou o vil, o desprezado, o que não é no mundo? Aí chegaram os piores, os que não tinham esperança disso, os que não tinham futuro. Chegaram todos os endividados, os que fugiam das dívidas, porque lá no Israel, quando você tinha uma dívida e não tinha dinheiro para pagar a dívida, você tinha que vender-se como escravo para pagar a dívida. Então estavam fugindo da escravidão. O destino deles era serem escravos por causa das suas dívidas. E aí chegaram. Todas as pessoas piores chegaram lá e se juntaram com Davi. Mas uma coisa maravilhosa aconteceu. Davi os transformou. O coração de Davi, o espírito de Davi, o contato com Davi, viver junto com Davi, começou a transformar esses homens. O valor de Davi. Davi era um homem valeroso, valente. Era um homem firme, que cria, que confiava em Deus. E toda essa fé, todo esse valor, toda essa visão de Davi começou a entrar no coração deles. E aqueles que não tinham esperança começaram a ter esperança. E aqueles que tinham dívidas foram redimidos, literalmente redimidos das suas dívidas, porque redimir é pagar a dívida,
É isso que Cristo fez conosco. Ele pagou a nossa dívida. Ele nos redimiu quando nós estávamos condenados a sermos escravos. Foram redimidos por Davi, literalmente. E começaram a transformar-se. E se tornaram guerreiros. E não qualquer guerreiro. Se tornaram valentes, heróis, capazes de enfrentar exércitos inteiros de filisteus, o que seja, e ganhar as batalhas no nome do rei Davi. Primeiro foram 400. Esse foi o começo do exército de Davi. Irmãos amados, esse é o exército de Cristo. Ele chamou o pior do mundo para transformar eles no seu exército de valentes, pessoas transformadas à sua imagem. Vamos dizer assim, de uma maneira figurativa, a imagem de Davi passou para eles e se voltaram semelhantes a Davi, seguindo Davi. E os eruditos dizem uma coisa muito interessante. Muitos eruditos dizem que o nome Davi não é o nome original de Davi. Provavelmente não sabemos o nome dele original, porque Davi é um sobrenome, é um apelido que os valentes deram para ele. Sabe o que significa? Amado. Davi significa amado, porque isso era Davi para eles, amado. Eles tinham um coração devotado exclusivamente para Davi. Eles viviam e morriam por Davi. É dito que uma vez Davi falou assim: o que me desses de beber da água do poço de Belém? Falou, expressou um desejo. E 3 desses valentes, os mais valentes de todos, se pararam na hora, foram até o poço, enfrentaram uma guarnição inteira de filisteus e trouxeram água para Davi, porque amavam o seu rei Davi. Mas por que o amavam? Porque Davi os resgatou do fundo do poço da desesperação e da morte. E os transformou em um exército invencível. Como que eles não poderiam amar a Davi? Irmãos, o que fez Cristo por nós? É por isso que eles seguiam Davi por onde quer que ele foi. Eles sofreram com Davi, foram para o exílio com Davi, sangraram por Davi, expuseram as suas vidas por amor de Davi. Seguiram Davi por todo o caminho do sofrimento, da rejeição, do desprezo do mundo. Mas finalmente um dia, quando Davi se assentou a reinar sobre Sião, eles reinaram com Davi. Esse é o caminho dos valentes, do exército de Davi. E por isso, eles são um tipo da igreja militante, a igreja triunfante, a igreja vencedora. Mas por que eles venceram? Porque seguiram a um homem chamado Davi, que o mundo desprezou, que o mundo rejeitou, vamos dizer assim. Mas eles acreditaram nele. E eles creram que esse homem estava destinado a ser rei de Israel. E eles dizem a Escritura, vamos voltar para o capítulo, venha comigo, capítulo 11 de 1 de Crônicas, 11. Mira como são descritos eles, o coração deles. Capítulo 11, versículo 10. São esses os principais valentes, assim são descritos, de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel. Para o quê? Para o fazer rei, segundo a palavra do Senhor no tocante a esse povo. Qual que era o propósito desses valentes? Apenas um propósito, um foco, um objetivo: que um dia o seu amado Davi fosse rei sobre todos. E o apoiaram valorosamente, expuseram a sua vida, sofreram com Davi e finalmente reinaram com Davi. Logo depois, veja, vamos continuar no capítulo 11, versículo 12, versículo 1, 12 e 1. São estes os que vieram a Davi, a cidade, a Siclag, quando fugitivos de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Versículo 22.
Porque naquele tempo, dia após dia, vinha a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Irmãos, é o exército de Deus. Porque é o exército que está focado apenas num ponto, que o ungido de Deus, a figura de Davi, chegue a ser rei supremo. Esse é o coração da noiva, irmãos amados. É o coração dos valentes, é o coração do exército do Cordeiro. Eles têm apenas um foco. Por isso eles têm o nome do Cordeiro escrito na frente, porque o foco, a mente, a vontade dele está focada apenas num ponto, que o seu amado rei seja rei sobre todas as coisas. Que todas as coisas venham a estar sujeitas sobre os pés desse amado rei. Que todos os reinos do mundo venham a ser seus reinos. É por isso que eles batalham, por isso que eles lutam. Eles não lutam por si mesmos. Eles não estão lutando por interesses próprios, por ideias próprias, por coisas deles, por a sua casa, a sua família. Claro que isso está envolvido, porque no triunfo do rei está o triunfo deles também. Na vitória de Cristo está a nossa vitória. E se ele é vitorioso, nós seremos também. Ele já é mais do que vitorioso. Mas o ponto é que o foco deles são os interesses do seu rei. Eles têm um coração no reino de Deus, na vontade de Deus. E por isso são seu exército. Por isso aparecem aqui, na figura do monte de Sião. Vamos voltar para ir terminando aqui, na visão do capítulo 14. A descrição deles, algumas coisas que continuam. Diz versículo 2: ouvi uma voz do céu, 14:2, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas que tangem a sua harpa. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Por que entoavam um novo cântico? Porque na Escritura um novo cântico é um cântico que se aprende apenas através da experiência do sofrimento e a vitória. Você lembra quando o povo de Israel passou o Mar Vermelho e o exército de Faraó foi afogado nas águas do Mar Vermelho? Então, o povo de Israel cantou um novo cântico. É um cântico de vitória, de triunfo. É um cântico que só pode ser aprendido, cantado por aqueles que passam através da morte para a vida, por aqueles que triunfam junto com Cristo. Por isso mais ninguém pode aprender esse cântico. Irmãos amados, existem coisas de Cristo, do coração bendito do Senhor, da sua glória, que nunca serão apropriadas nem aprendidas se nós não o seguimos pelo caminho do sofrimento, da cruz até a glória. Não podem ser aprendidos de outra maneira. Mas eles aprenderam e cantam esse cântico novo. E ninguém pode aprender esse cântico. Apenas esses 144.000 que foram comprados da terra, redimidos, lembra? Como os valentes de Davi, redimidos das suas dívidas, da sua desesperação e falta de esperança. São esses, e agora vem uma descrição mais específica deles, das características. São esses os que não se macularam com as mulheres, porque são castos. O que significa isto? Por que não se macularam com mulheres? Qual que é o significado? Será que eles são todos homens, varões? Não, não é esse o sentido. O sentido é o seguinte: no livro de Apocalipse, a igreja tem 4 grandes inimigos. O cabeça de tudo é o dragão. Mas esse dragão tem 3 instrumentos para destruir a igreja: a besta, o falso profeta, e o terceiro é a grande Babilônia, chamada também da grande meretriz. Por quê? Porque ela seduz o mundo inteiro através da oferta de prazeres, benefícios do mundo, para que o mundo adore a besta. No capítulo 17, você tem a visão da grande meretriz, que é a mais de todas as meretrizes da terra. Qual que é o significado disso? No tempo antigo, no tempo de Paulo, e ainda antes, desde muitos anos antes, séculos antes, existia a chamada prostituição sagrada, as meretrizes sagradas, que promoviam a adoração dos seus deuses, seus ídolos, através da prostituição. Em Corinto, na cidade de Corinto, por exemplo, essas mulheres saíam pelas ruas, certos dias do ano, as sacerdotisas sagradas, e ofereciam relacionamento sexual para todos os homens, na troca de que esses homens adorassem
seu Deus. Esse é o significado. Então, essa mulher que aparece no capítulo 17 é mostrada como esse tipo de meretriz ou prostituta sagrada, dedicada a um ídolo falso, promovendo esse ídolo através dos prazeres carnais que ele oferece. Esse é um tipo do mundo. É isso que o mundo oferece. O mundo, irmãos, oferece tudo. Tudo que seja possível. Riqueza, prazer, conforto. Tudo. Mas na troca do quê? Não é por nada. E no final do tempo, o mundo oferece tudo. Babilônia oferece tudo. Babilônia oferece tudo na troca de que você se prostre ante os seus deuses e os adore. Capítulo 18, você tem a grande Babilônia mostrada como um sistema econômico de mercadorias sendo oferecidas ao mundo. E quando ela é queimada e destruída, você vê todos os mercadores da terra chorando, planteando por ela. Por quê? Porque a eles importava o futuro da Babilônia? Não. É porque eles tinham perdido todos os benefícios, as mercadorias que ela oferecia, o consumo ilimitado de prazeres, entretenimento e coisas que ela oferecia. O mundo, irmãos, é um grande instrumento de Satanás para seduzir e destruir a vida dos filhos de Deus. E à medida que nós nos aproximamos do final, a troca estará oferecida. Você vai querer manter essa vida de conforto, de comodidade, de consumo, de prazer, de lazer e tudo o que você tem, mas você vai ter que apenas fazer uma pequenina coisa. Tem que adorar a besta. Porque a besta, o falso profeta, proíbe comprar ou vender a todos os que não têm a marca na sua mão, na sua frente. Quer dizer, o acesso a essa Babilônia cheia de prazeres, de coisa boa, estará fechado para aqueles que não adoram a besta. Por isso diz, eles não se contaminaram com mulheres. Eles rejeitaram o mundo por amor de Cristo. Eles aceitaram serem privados de todas as coisas boas do mundo por amor de Cristo. Não é isso maravilhoso? Eles rejeitaram os prazeres do mundo por serem fiéis a Cristo. Eles têm o coração puro da noiva de Cristo, porque amam apenas e unicamente a Cristo. O amor deles é Cristo, não é o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Os desejos dos olhos, os desejos da carne, a vanagloria, a vaidade da vida, nada disso controla, governa os afeitos do coração deles. Todos os afeitos deles estão centrados em Cristo. Eles são os valentes. Acompanham a Davi para o desterro, para o exílio, para o desprezo, para a pobreza. Sofrem com ele, passam fome com ele. São rejeitados pelo mundo, abandonam o mundo por amor de Davi. Tem o coração da noiva de Cristo. Será que nós temos esse coração, irmãos amados? Nos tempos que vêm, se nós nos aproximarmos ao fim, vamos chegando aos dias em que muitas coisas serão tiradas de nós por não dobrarmos os nossos joelhos ante a besta e o falso profeta que atua no mundo, agora através de muitas ideologias anticristãs. Por nós não obedecermos essas ideologias, você vai ver, muita coisa será tirada de nós. Estaremos dispostos a pagar o preço? Os nossos filhos pagarão o preço por amor de Cristo? Seremos como esses valentes de Davi, que foram com ele para o exílio. Então, é isso que está nos dizendo aqui. Esse é o coração desses homens, desse exército, homens e mulheres, na verdade, de Davi. O segundo, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vai. Nós já vimos isso. Os valentes de Davi seguindo Davi por onde quer que foi Davi. Davi foi para o exílio, eles foram. Foi para uma caverna, morar numa caverna, foi para uma caverna. Foi para guerras, foram com ele para a guerra. Tudo que Davi sofreu, eles sofreram com ele. Por onde quer que ele vá. O caminho da cruz. Se alguém quer ser meu discípulo, o que tem que fazer? Tome sua cruz, negue-se a si mesmo e me segue. Siga-me.
Quando o Senhor falou essas palavras, as pessoas que ouviam Ele, nós já, como temos a história completa, podemos entender melhor o que Ele estava falando. Mas quando Ele falou essas palavras, ninguém sabia ainda que o Senhor iria morrer numa cruz romana. Ninguém sabia. Quando o Senhor falou isso, falou porque naquele tempo, quando os romanos castigavam um bandido, uma pessoa que merecia um castigo muito cruel, o pior castigo era crucificá-lo. Os romanos crucificavam habitualmente as piores pessoas. E para expor eles à vergonha pública, faziam eles carregar a cruz, quer dizer, o instrumento da sua morte, eles eram forçados a levar até o lugar do castigo. E logo eram crucificados nessa cruz. E o Senhor sabia que os ouvintes dele tinham visto isso muitas vezes, porque estavam sob o poder do Império Romano. Então ele disse: vocês já viram como essas pessoas tomam a sua cruz sobre eles, carregam a sua cruz e vão para a sua morte levando a cruz? Assim também vocês querem ser meus discípulos. Tomem a sua cruz e me seguem pelo caminho da cruz. Um dia, ele literalmente, como nosso capitão, como nosso precursor, tomou a sua cruz sobre ele e subiu o caminho do Calvário carregando a sua cruz. Ele não ficou apenas em palavras, porque o nosso amado Senhor nunca ficava apenas em palavras. Ele deu exemplo, ele nos mostrou o caminho do triunfo e da vitória. E lá sobre a cruz ele morreu para triunfar para sempre sobre o pecado, a morte e Satanás. E assim ele nos abriu o caminho da vitória, da glória e do trono. Esse foi o caminho para o trono, não apenas para ele, mas também para nós. Então tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me segue. Esse, vamos dizer assim, como falou o irmão Bonhoeffer, é o custo do discipulado. E finalmente diz que esses foram redimidos entre os homens e são primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias significa que são os pioneiros. Muitos finalmente serão recebidos na glória. Uma grande multidão que você vê aí. Porque a graça de Deus significa que a salvação é oferecida não por obras, mas porém pelos méritos exclusivos, pela obra exclusiva de Cristo, pela fé. Mas tem pioneiros que abrem o caminho, que vão na frente, que entram primeiro na batalha, que preparam o caminho para todos os que vêm por trás, o exército do Cordeiro. É por causa deles, por causa de Cristo primeiro, e por causa deles, unidos a Cristo nessa missão, nessa visão, nessa convicção absoluta, é que o caminho é aberto finalmente para todos os outros, para chegar lá, na glória. Porém, eles têm um lugar de privilégio único. Apenas eles cantam o cântico da vitória do Cordeiro, porque são os pioneiros. E o Senhor chama a todos. Você vê o que acontece nas igrejas de Apocalipse? Ele não quer apenas um. Não é que ele escolhe ele, você vai ser vencedor e você não. Não. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você está na igreja de Cristo? Você tem ouvidos? Ouça. Porque o Espírito nos chama a todos a sermos vencedores com Cristo. A todos. E finalmente diz, primícia significa os primeiros frutos. E finalmente diz, na sua boca não se achou mentira. Porque são sem mácula. Porque a mentira é a característica principal do caráter do dragão. O dragão é o pai da mentira e é mentiroso desde o princípio. Quer dizer, eles não aceitaram nem na sua boca, nem nas suas palavras, nem na sua mente primeiro, nem na sua boca depois, repetir nenhuma das mentiras do diabo no mundo. Nem para salvar as suas vidas, nem para poupar-se do sofrimento. Porque muitas vezes, irmãos, é muito fácil repetir as mentiras do diabo para evitar situações difíceis, rejeição, desprezo do mundo, perder posições, perder possibilidades, não é? Repetir uma mentira do diabo, tanto faz porque nós não acreditamos nela no coração. Mas aqui a ênfase não é o que acreditamos apenas no coração, mas o que confessamos com a nossa boca. A grande mentira do diabo no tempo de João era que o imperador era Deus e Senhor. Deus e Senhor.
Era muito fácil para um crente repetir essa mentira e ficar pensando não sei coisa, mas eu não acredito nisso. É apenas repetir para não ter problemas. Mas eles não aceitaram repetir as mentiras do diabo, ser parte do engano do diabo no mundo. Que o Senhor nos ajude a todos, irmãos, a sermos como esse grande exército, porque é esse exército que está na ponta de lança, no frente da batalha, pelejando a batalha para que finalmente o nosso amado Rei bendito venha reinar sobre todos os reinos do mundo. Amém? Que assim seja, irmãos amados. Oremos ao Senhor. Amado Pai Celestial, somos muito gratos por ouvir a Tua palavra e ver o exemplo desses homens, daquele tempo antigo que se uniram a Davi, no seu exílio primeiro, na sua rejeição do mundo, quando ninguém acreditava, o amava, mas eles o amaram, porque acharam nele salvação, redenção, transformação das suas vidas perdidas. Assim nós também achamos em Cristo salvação de uma vida perdida e sem propósito, sem esperança. Mas nosso amado bendito Senhor, nosso amado Davi, nos salvou, nos redimiu do mundo, nos deu propósito, esperança, vida, nos fez parte da sua missão, do seu reino, do seu trono eterno, e nos chamou a ser parte juntamente com Ele. Ó Senhor, dá-nos o coração desses valentes, o coração de viver apenas para o nosso amado e pelejar junto com Ele as batalhas, porque Ele é o Senhor das batalhas, poderoso nas batalhas. Que nós possamos pelejar junto contigo as batalhas nesse mundo, nessa história, nessa parte da história, para trazer teu reino definitivo a esse mundo. Te pedimos isto, o bendito Senhor, no teu nome.